E já estamos a resolver a questão número 3. Para preparar as férias, o Edgar tem de concretizar 6 tarefas: T1, T2, T3, T4, T5 e T6. Como algumas destas tarefas só podem ter início depois de outras tarefas já terem sido concluídas, o Edgar organizou a informação num grafo orientado. Na figura 1 apresenta-se esse grafo cujos vértices representam as tarefas, ao passo que as arestas representam as suas precedências. Apresenta-se ainda o número de dias necessário à concretização da respectiva tarefa. Por exemplo, a aresta orientada de T4 para T3 significa que a tarefa T3 só poderá ter início depois da conclusão da tarefa T4, sendo necessários 4 dias para concretizar a tarefa T4 e 1 dia para concretizar a tarefa T3. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido da opção a linha A, a linha B ou a linha C selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção. Com base no grafo apresentado na figura 1, o Edgar determinou o número mínimo de dias para a concretização das 6 tarefas, programando a realização de tarefas em simultâneo sempre que possível e respeitando as precedências definidas. Antes de dar início à tarefa T5, o Edgar tem de concluir no mínimo 3, 4 ou 5 tarefas. Até dar por concluída a tarefa T3 são necessários no mínimo 3, 4 ou 5 dias. Para concluir todas as tarefas, no número mínimo de dias, o Edgar tem de iniciar, nomeadamente, as tarefas T2 e T6, T3 e T5 ou T4 e T5 em simultâneo. O Edgar necessita, no mínimo, de 11, 6 ou 5 dias para concretizar todas as tarefas. Ok, então vamos começar aqui por o espaço que tem associado o número 1 e diz: antes de dar início à tarefa T3, o Edgar tem de concluir, no mínimo, 3, 4 ou 5 tarefas. Ora bom, a tarefa T5 está aqui, não é? E, portanto, antes de eu concluir a T5, ou antes de iniciar, aliás, tenho que concluir a T4. Mas depois, ou seja, tem precedência. Mas a T3 também tem precedência sobre a T5. Portanto, antes da T5 eu tenho que concluir a T3 e a T4. Se eu for daqui desta parte do grafo, se eu for aqui desta parte, a T2, a tarefa T2 tem precedência. Portanto, tudo o que chega aqui, estas 3 setas, 1, 2, 3, pelo menos 3, não é? E a T3 tem precedência, portanto, a T4 tem precedência sobre T3, mas de qualquer forma a T4 também tem uma seta para aqui, portanto já estava contabilizada de qualquer maneira, não é? Portanto, são estas 3 setas. Mas eu não posso começar a tarefa 2 sem ter concluído primeiro a tarefa T1. Portanto, é T1 e T2, T1 para depois iniciar T2, e quando concluir T2, tendo, obviamente, primeiro concluído T1, é que eu posso começar a iniciar a T5. Portanto, daqui 2, e depois mais 2 daqui. Portanto, eu só posso iniciar T3 depois de ter terminado T4, e, portanto, estas duas têm que ser antes de eu começar a 5. Portanto, 1, 2, 3 e 4. E, portanto, para a 1 nós vamos escolher a linha B. Vamos associar à linha B. Ok, continuando. Até dar por concluída a tarefa T3 são necessários, no mínimo, 3, 4 ou 5 dias. E a tarefa T3 está aqui. A tarefa T3 só tem de ser feita depois de T4. Portanto, primeiro vou iniciar T4, demora 4 dias. E depois posso iniciar T3 e demora 1. 4 mais 1, 5. No mínimo 5 dias. Posso demorar mais se não iniciar a T3 imediatamente depois da T4. Mas isso é outra história. Portanto, no mínimo serão 5 dias. Portanto, a linha C. Portanto, o espaço número 2 fica associado à linha C. Muito bom. Para concluir todas as tarefas no número mínimo de dias, o Edgar tem de iniciar, nomeadamente, as tarefas. Temos as opções T2 e T6, T3 e T5, T4 e T5. Isto em simultâneo. E T2 e T6, sim, em princípio não há aqui problema nenhum. Portanto, T6 tem de ser realizado depois de T1, mas T2 também tem que ser realizado depois de T1. Portanto, após a conclusão de T1, eu posso iniciar estas duas tarefas em simultâneo. Já ver as outras opções, T3 e T5, eu não posso realizar em simultâneo porque T3 tem precedência. Primeiro tenho de realizar T3 e depois só quando esta tarefa estiver completa que eu posso iniciar T5. E a mesma coisa com T4. Primeiro T4 e só depois então T5. Portanto, a única hipótese correta neste caso é a linha A e, portanto, a 3 nós vamos associar a linha A. E, por fim, temos a seguinte afirmação. O Edgar necessita no mínimo de 11, 6 ou 5 dias para concretizar todas as tarefas.
Bom, esta aqui será aquela que necessitará eventualmente de uma análise um pouco mais cuidada do que as outras questões. E o que eu vou fazer para aqui, para analisar exatamente o tempo mínimo para completar todas as tarefas, vai ser percorrer todos os caminhos que eu tenho aqui à minha disposição no grafo. E as únicas duas tarefas que não têm nenhuma precedência são T1 e T4. Portanto, começando em T1, que caminhos é que eu posso percorrer aqui no nosso grafo? Posso ir de T1 para T6, de T1 para T2 e depois de T2 para T5, não é? Ou em alternativa, posso começar em T4 e de T4 posso ir diretamente para T5, se bem que provavelmente não vou fazer isso, porque se eu for diretamente depois acabo por não fazer a tarefa T3, porque esta tarefa tem que ser realizada antes de T5. Portanto, mas de qualquer forma, portanto, é uma possibilidade, é um caminho possível. T4 para T3 e depois para T5. Ok, isto é um 6. Ok. Então, que tempos mínimos é que eu tenho aqui, portanto, de acordo com o nosso grafo? Para a tarefa T1, 2 dias, e depois para a tarefa 6, 4, portanto aqui 6 dias, ok? 6 dias. T1 para T2, 3 e 2, 5, e mais um, 6. 6 dias. T4 para T5, 4, mais um, 5 dias. Aqui 5 dias. E finalmente T4, T3, T5, T4, 4 e 1, 5, mais um, 6. 6 dias. Ok. Portanto, aqui nestes 6 dias, isto tem eventualmente que ser o caminho mais longo possível. De T1 para T2 para T5, eu demoro 6 dias. De T1 para T6 também demora 6 dias. Como eu posso realizar as tarefas T2 e T6 em simultâneo, enquanto a tarefa T6 está a decorrer, eu posso completar a tarefa T2, que só requer 3 dias e não 4, não é? E depois ainda posso iniciar a T5, sem qualquer interferência aqui com a T6. Portanto, este percurso T1, T6 e depois T1 e depois em simultâneo T2 e T6 e depois T5 demora 6 dias. Ao mesmo tempo que estou a iniciar a tarefa T1, posso também, vamos ignorar aqui isto, ok? Posso também iniciar aqui a tarefa T4. E quando eu o faço, independentemente, porque uma coisa não tem precedência em relação à outra, não é? De T4 para T3 vão 4 e 1, 5 dias e depois para aqui vão 6. Portanto, o mesmo tempo que eu demoro a fazer T1, T2, T5 com o T6 em simultâneo com T2 e com T5, também estou a fazer em simultâneo T4 e T3 e T5 só vou fazer obviamente uma vez, mas pronto, não interessa. Portanto, T4 para T3 demora 5 dias e de T1 para T2 demora 5 dias. Portanto, quando eu tiver terminado T2 e T3, já posso iniciar T5 e isso só demora 5 dias e depois mais um para T5. Por isso, em 6 dias eu consigo completar todas as tarefas. E é exatamente isso que nós vamos escolher. Não é que nós temos 6 dias. Ok, então é a hipótese B. Então, ao 4, nós vamos associar a linha B e esta então está concluída. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.